Hoje o tema da nossa mensagem é a graça salvadora. E eu já queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. E nós vamos ler apenas o versículo 8 e vamos fazer uma oração em prol da nossa palavra. Não, 2:8. Misericórdia, Jonas. Ensaiamos a semana inteira. Irmãos, diz assim: porque pela graça sois... Não, então vamos lá. O pessoal do louvor estava ministrando essa última canção e eu fiquei impactado. Eu não sou muito assim de conhecer de música. Essa deve ser uma música antiga ou é nova? É antiga? Eu particularmente nunca tinha escutado essa música, eu acho. E que canção maravilhosa, que letra maravilhosa. Porque na verdade essa canção que foi cantada aqui por último, ela vai resumir um pouco da nossa mensagem dessa manhã. E se nós entendêssemos essa canção, se nós entendêssemos o poder que há nessa canção, cara, eu tenho certeza que nós nos alegraríamos mais no Senhor. Então eu vou repetir esse início desse versículo e eu quero que você responda com mais fé e ousadia, amém? Porque pela graça sois... por meio da... Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, pela graça sois salvos. E eu já quero que você pegue esse versículo aí, porque vai ser aí a nossa palavra. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, somos salvos por Jesus, amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Peça ao Senhor que ministre essa palavra no teu coração. Senhor Deus maravilhoso, Pai, estamos aqui reunidos nessa manhã, somos a Tua igreja, somos a Tua noiva. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nessa manhã de uma forma poderosa, de uma forma especial. Estamos aqui em uma manhã de Santa Ceia, trazendo à memória, Pai, o sacrifício do Senhor ali naquela cruz. E hoje vamos sair daqui, Pai, mais fortalecidos pela Tua palavra e entendendo, Pai, que somos salvos pela graça e nada vem de nós, Senhor, mas tudo vem do Senhor. O Senhor nos amou, Pai, de tal maneira que deu o Seu Filho, Pai, para morrer no nosso lugar. E se hoje nós temos essa convicção, Pai, da nossa salvação, é porque o Senhor, Pai, veio aqui nessa terra, derramou o Seu sangue ali na cruz do Calvário, Pai, e por isso nós estamos aqui adorando ao Senhor e estamos ansiando, Pai, pelo dia para encontrarmos com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco, somos a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Como eu disse, o tema da nossa palavra é a graça salvadora. E hoje eu quero dividir essa mensagem em duas partes. A primeira parte será uma introdução, e eu quero falar sobre essa graça de Deus e o real estado do homem sem ser alcançado por essa graça. E a segunda parte, eu quero compartilhar a história de um homem que vai nos mostrar na prática, aqui na palavra, essa graça salvadora. Em Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, nós vamos ver ali o real estado do homem sem Deus. Se tiver como colocar no versículo 1, e fala: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Então, para a gente poder começar a entender nessa manhã o que é graça, sabemos que graça é o favor imerecido de Deus. A graça é um presente que Deus deu para uma humanidade pecadora, para um povo que não merecia. Deus enviou seu Filho unigênito para morrer no lugar de uma humanidade pecadora que não merecia. Então aqui na nossa Igreja Batista nós pregamos o Evangelho simples, puro e verdadeiro. E aqui você sempre vai ouvir isso: nós não merecíamos nada, mas Jesus no seu infinito amor veio, nos libertou, nos curou e nos salvou. Então aqui nós entendemos que tudo foi por meio da graça, sabe? Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda nessa manhã, que nós não merecíamos, mas Jesus nos amou de tal maneira que veio, morreu em nosso lugar. Porque naquela cruz, quem deveria estar naquela cruz era você, era eu. Nós deveríamos estar naquela cruz, mas Ele é tão bondoso, tão misericordioso que veio, morreu no nosso lugar para que nós fôssemos salvos. O segundo ponto que eu quero que você entenda: o pecado separou o homem de Deus. Como assim, pastor? Vamos lá. Quando Adão cai no jardim, toda a raça humana ela é contaminada pelo pecado. E nesse momento ali da queda, o homem perdeu a sua comunhão com Deus. Romanos 3:23 vai nos mostrar: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então talvez você já pode estar pensando aí: pastor, mas quem pecou foi Adão, quem caiu foi Adão, não foi eu. Então por que eu tenho que pagar por isso? Mas a Bíblia fala que por um só entrou o pecado, mas também por um só entrou a salvação. Então eu prefiro ficar olhando pela ótica de que Jesus veio, morreu para que eu fosse salvo, do que ficar olhando para Adão, pela queda dele, e querer me justificar, porque se nós estivéssemos no lugar de Adão, nós cairíamos também. Mas Jesus veio e nos libertou e nos salvou, amém? Então a Bíblia fala que por um só entrou o pecado, mas por um só também entrou a salvação. E a Bíblia fala que por causa dessa queda de Adão, todos foram destituídos da glória de Deus. Portanto, irmãos, nenhuma obra humana poderia restaurar essa comunhão perdida. Somente a graça de Deus poderia resgatar o homem da condenação eterna. O terceiro ponto importante é: por que nós precisamos dessa graça? Porque, como eu disse, todos nós já nascemos em pecado. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós já nascemos com a natureza caída de Adão. E aqui em Efésios, como nós lemos no versículo 1, nós vamos ver que o homem, ele estava morto. Morto onde? Nos seus delitos e pecados. O homem estava morto nos seus delitos e pecados. E qual foi o motivo da morte do homem? Repita comigo assim: a desobediência. Então a desobediência foi o motivo da morte do homem. A desobediência de quem? De Adão. Ou seja, pela desobediência de Adão, a Bíblia fala que o homem morreu. Efésios capítulo 2, versículo 1 fala que o homem estava morto. E o motivo foi a desobediência. E no versículo 3, irmãos, se vocês leem com atenção, nós vamos ver que fala que por causa dessa desobediência, nós éramos merecedores da ira de Deus. Da ira de Deus. Ou seja, o homem estava morto, o homem desobedeceu, e por causa dessa desobediência, o homem era merecedor da ira de Deus. Mas só que do versículo 4 até o versículo 6 do que nós lemos, nós vamos ver que Deus, Ele nos amou, Deus, Ele nos ressuscitou, e Deus, Ele nos exaltou. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, de tal forma, irmãos, que não derramou a sua ira sobre nós, mas sim enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós fôssemos salvos, não por obras nossas. Ninguém é salvo por obra, nós somos salvos mediante a fé em Jesus, amém? E essa fé de Jesus, que é aquela que vem no seu coração, ela vem totalmente do Senhor. Porque, irmãos, uma pessoa morta consegue responder a algo? Não. Uma pessoa quando morre não responde a nada. E Efésios capítulo 2, versículo 1 fala que o homem estava morto. Ou seja, um morto não responde, um morto não tem vida.
Mas só que Deus é tão maravilhoso que Ele desperta uma fé no nosso coração, para que nós possamos crer nele, para que nós possamos ser ressuscitados, para que nós possamos ser curados e salvos através da graça de Jesus. Então, se você tem esse desejo, esse anseio por Jesus no seu coração, esse anseio de salvação no seu coração, é mediante a fé. Isso não vem de você, vem de Deus. Isso vem do Senhor. E do versículo 8 em diante, como nós lemos, nós somos salvos pela graça, salvos totalmente pela graça. Como eu disse, isso não vem de obras. A Bíblia fala para que ninguém se glorie, mas sim pelo sacrifício de Jesus. E existem algumas religiões que você tem que fazer para você ser salvo. Você tem que fazer muitas coisas para ser salvo. Por exemplo, se a gente for pensar nos homens bombas, né? Eles precisam morrer para poder ser salvos e morar com 1000 virgens, né? No paraíso. E nós somos tão privilegiados que nós não precisamos morrer para ser salvos, porque o nosso Salvador já morreu no nosso lugar. Ele já morreu no nosso lugar, no meu e no seu lugar. Então nós temos que entender isso, irmãos. Nós não fizemos nada para merecermos essa salvação, mas o Senhor fez tudo por nós. Amém? Então, depois dessa introdução, agora eu quero entrar na palavra, que é a segunda parte da nossa palavra. E nessa segunda parte eu quero falar sobre a vida de um homem, que eu já ministrei sobre a vida desse homem, mas eu tenho certeza que é uma manhã de Santa Ceia, e nós temos que entender que pela graça nós somos salvos, e que a vida desse homem reflete o favor do rei na vida dele, e que ele acabou sendo salvo ali, na época que ele estava vivendo ali, no meio que ele estava vivendo, a vida que ele estava levando através do favor do rei, assim como também nós fomos salvos através do favor do nosso rei. E hoje, nessa manhã, eu quero falar sobre a vida de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete, o seu nome significa vergonha destruidora. Vergonha destruidora. Mas para a gente poder entender um pouco melhor sobre a vida de Mefibosete, eu quero falar primeiramente sobre 3 personagens. 3 personagens que fazem parte da vida desse homem. O primeiro, Saul. O segundo, Jonatas. E o terceiro, Davi. Saul, nós sabemos que foi o primeiro rei de Israel, mas ele perdeu ali o seu reinado, né? Perdeu o favor do rei por causa da sua desobediência. Olha que interessante. Lembram de Adão? Foi através da desobediência. E Saul também perde o direito de ser rei pela desobediência. Nós conhecemos a história. Deus manda com que Saul executasse uma tarefa, uma missão. Saul fez da forma que ele achava que era o certo. Ele retorna. Samuel chega, repreende Saul, e ele ali transfere a responsabilidade para o povo, e automaticamente ali ele perde o direito de ser o rei. Então, quem que Deus escolhe para ser rei em seu lugar? Davi. Aqui entra o segundo personagem. Deus escolheu Davi para substituí-lo, o que gerou um grande conflito entre os dois, entre Saul e entre Davi. Com isso, Saul passa a perseguir Davi, tentando matar Davi a todo custo. A Bíblia vai mostrar que foi uma perseguição implacável. Saul ia aonde fosse preciso atrás de Davi, para poder matar Davi, porque ele sabia que Davi iria substituí-lo. E um dia, irmãos, no meio dessa guerra, no meio de tudo isso, sabe? Surge uma aliança, surge uma amizade entre Jonatas e Davi. E Jonatas, ele era filho de Saul. Olha que interessante. Davi e Saul. Saul perseguindo Davi. E agora surge uma amizade entre Davi e o filho de Saul, chamado Jonatas. E no meio dessa amizade, irmão, dessa amizade verdadeira, eu ouvi uma palavra essa semana, onde fala sobre Davi e Jonatas. Uma hora eu quero preparar essa mensagem. Mas Davi e Jonatas encontrou um no outro uma lealdade tão grande, uma amizade tão grande, sabe, que é difícil de encontrar hoje em dia, mas eles encontraram um no outro lealdade, amizade, e no meio disso surge uma aliança, porque Jonatas chega até Davi
e fala para Davi, para que Davi pudesse agir com misericórdia sobre a família dele. Porque naquela época ali no Oriente Médio, quem aqui gosta de filmes épicos vai entender o que eu vou falar. Naquela época, quando um rei perdia o direito, perdia o trono, e quando outro rei assumia o trono, ele tinha ali o direito, de exterminar toda a família daquele rei, a dinastia dele, para que não pudesse se levantar ninguém daquela família um dia para querer poder tomar o trono, tomar o reinado. Então Davi tinha esse direito e Jonatas sabia disso, mas Jonatas, muito amigo de Davi, pede para que Davi pudesse agir com bondade e misericórdia com os descendentes deles. E aqui, irmãos, é onde começa a história de Mefibosete. Por quê? Porque um dia Jonatas e Saul, eles estão em uma batalha, em uma guerra, e ali naquela batalha e naquela guerra, eles estão perdendo, eles estão cercados pelo inimigo, e a Bíblia fala que Saul se lança sobre a sua espada, Jonatas também morre junto com seu pai Saul. E a Bíblia fala agora, que eu quero que você abra comigo em 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo 4, começa a história de Mefibosete. É diante desse cenário de perseguição, de guerra, de morte. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 4, diz: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jizreel. É isso mesmo, Dora? Jizreel, fica mais bonito, né? Jizreel, foi o que eu disse no início. É porque Jizreel, e sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Então aqui, irmãos, começa a história desse homem. Começa a história desse homem, e o que eu quero que você entenda é que Mefibosete, ele nasceu com sangue real. Ele tinha um futuro promissor. Porém, quando sua ama recebe a notícia da morte de Saul e de Jonatas, ela resolve fugir. E o início da vida de Mefibosete é o reflexo do homem que nasceu para ser príncipe, nasceu para ter comunhão com Deus, porém caiu. E quando o homem cai, ele é separado de Deus. E o homem separado de Deus é um homem em fuga. Olha que interessante, irmãos. Esse homem nasceu com sangue real em suas veias. Ele tinha tudo para ter um futuro promissor. Porém, seu avô morre, seu pai morre. E a sua ama precipitadamente resolve fugir com aquela criança. E a Bíblia fala que no meio dessa fuga ela cai. A criança cai de seu colo. E ele fica coxo, aleijado de ambos os pés. Então o início da vida desse homem reflete que quando o homem cai, o homem é separado de Deus. Quando o homem é separado de Deus, é como se um homem estivesse em fuga longe de Deus. E eu quero te falar nessa manhã, não viva longe de Deus, não viva longe do Senhor, não viva longe do Senhor. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua comunhão. Não viva longe do seu Deus, sabe? Não viva uma vida de fuga. Tem muitas pessoas que estão na igreja, até fazem parte da igreja, cultuam, estão junto conosco, mas vivem uma vida de fuga, uma vida longe de Deus, uma vida longe da casa do Pai. E viver longe do Senhor, irmãos, é viver em fuga, é viver como um aleijado aqui nessa terra. Estou falando espiritualmente. É viver dessa forma. E Deus não nos chamou para vivermos dessa forma. Deus nos chamou para vivermos em comunhão com Ele. Então não fuja do Senhor, não fuja do propósito, não fuja daquilo que Deus confiou em tuas mãos. Aquilo que Deus confiou em tuas mãos é para você fazer, é para que nós possamos fazer. E um homem, irmãos, em fuga, ele vive separado de Deus. Ele deixa de ser um príncipe para viver uma vida de fuga. Não viva longe do Senhor. E a essa altura da história, o rei Davi, ele já era rei de Israel.
E vocês se lembram da aliança que Davi fez com Jonatas? Lembra? Que eu disse no início? Da aliança de Davi e Jonatas. Então, a partir de agora nós vamos ver um verdadeiro rei agindo com bondade e misericórdia. E agora eu quero que você abra em 2 Samuel no capítulo 9 e nós vamos ficar somente nesse texto. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Do versículo 1 em diante. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, disse filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda ao teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Amém, irmãos? Olha só, irmãos, o versículo 1 é o primeiro ponto em destaque aqui, irmãos, é a bondade do rei. O rei tem o desejo de agir com bondade, mesmo sem saber quem sobrou da família de Saul, se era merecedor ou não dessa bondade. Sabe, o rei quer agir em favor, mesmo sem saber se quem sobrou da família de Saul era algo que merecia, era alguém que no futuro poderia se levantar contra ele. Não, Davi chega diante de Ziba e pergunta: sobrou alguém da família de Saul para que eu use de bondade e misericórdia? E aqui, irmãos, se vocês repararem, ele não pergunta: há alguém que mereça, há alguém qualificado, há alguém forte? Não, ele simplesmente pergunta: resta alguém? Sobrou alguém da família de Saul para que eu use de bondade e misericórdia? Sabe o que é isso, irmãos? Favor imerecido. Favor imerecido. Graça. Isso é graça. O rei não queria saber se quem sobrou era forte, se era valente, se seria um soldado lá na frente para ele. Não, ele simplesmente queria agir com bondade e misericórdia, e assim foi Deus conosco. Ele não olhou pelo que nós éramos, não, porque na verdade nós não merecíamos nada, nós éramos meros pecadores, que merecíamos a ira de Deus, mas o rei agiu com tamanha bondade e misericórdia, irmãos, que nos alcançou, nos salvou, e por isso nós estamos aqui nessa manhã. Então isso é favor imerecido, isso é graça, graça. Lembra lá de Efésios capítulo 2, mesmo sem merecermos, Cristo nos amou e nos salvou. Então saia com isso no seu coração. Nós não merecíamos, mas Deus nos salvou. Deus nos amou. No versículo 2 e 3 que nós lemos aqui em 2 Samuel capítulo 9, agora surge um personagem chamado Ziba. Repete comigo: Ziba. E Davi novamente repete a mesma pergunta no versículo 2 e 3.
E olha a resposta de Ziba, irmãos, no capítulo 3, no versículo 3. E disse o rei, olha isso daqui, irmãos: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O rei não perguntou como ele era. O rei não perguntou as características do homem. Ele queria saber se sobrou alguém. Mas Ziba, ele faz questão de mencionar: sobrou um, mas é aleijado de ambos os pés. Ou seja, rei, não vai servir para nada, peso para papel, não vai prestar, não é guerreiro, é aleijado de ambos os pés. Mas Davi perguntou se havia alguém, e não como era esse alguém, irmãos. Porque para Ziba, Mefibosete era alguém sem valor, um indigno, um imprestável, um alguém sem nenhuma importância e que também não possuía aparência real. É como se Ziba falasse para Davi: ei, Davi, tem um, mas não tem aparência real, é um aleijado, é um coxo. Quando você vê, você vai falar: sai fora, cara. Não é você que eu quero. Era isso que Ziba estava falando. Porém o rei, irmãos, cheio de bondade e misericórdia, não estava preocupado ou interessado nas qualidades e defeitos do homem. Ele queria apenas alcançar esse homem. Ele queria pelo menos chegar até esse homem. Olha aqui para mim: Deus nos alcançou com a sua graça e misericórdia, porque Ele é bom, independente de nós, independente de quem nós somos. Mas Deus nos alcançou, Deus nos alcançou. E no versículo 4, agora Davi quer saber onde esse homem está. A primeira pergunta: resta alguém? Resta. Onde ele está? Agora eu quero que você preste atenção aqui em mim. E Ziba diz que Mefibosete está em um lugar chamado Lodebar. Lodebar, irmão, significa lugar árido, seco, deserto, lugar improdutivo, lugar de esquecimento, lugar de miséria. Irmãos, um homem que nasceu com sangue real, um homem que mais na frente iria assumir o trono, iria ser o rei, agora está em Lodebar, lugar árido, seco, deserto, improdutivo, esquecido, vivendo uma vida de miséria, aleijado de ambos os pés, coxo, um cara esquecido por tudo e por todos. Lodebar representa um estado de isolamento, falta de recursos, falta de esperança. E olha aqui para mim, e é justamente nesse lugar que o rei encontra com esse homem. Um homem que para muitos, irmãos, era um simples aleijado, que não tinha nenhum valor, mas que para o rei, ele era digno de ser honrado, mesmo sem merecer. Ele receberia o favor e a bondade do rei. E aí eu te pergunto, e você não precisa me responder: onde Deus te encontrou? Sabe aquele dia que você foi achado pelo Senhor? Sabe aquele dia que você foi encontrado pelo Rei dos Reis? Aqui nós estamos falando de Davi, que era o rei, mas o nosso Deus, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e foi esse Senhor dos Senhores que te encontrou. Onde Ele te encontrou? Eu sei onde Ele me encontrou. E o primeiro encontro que eu tive com o Senhor foi dentro de um quartinho, esquecido e abandonado por tudo, não por todos, porque eu ainda tinha minha esposa, mas ali eu estava abandonado, vivendo uma vida de miséria, uma vida improdutiva, uma vida de verme, uma vida de rato, uma lata, um cigarro e pedra na minha mão para fumar a noite inteira. E ali naquele lugar, há 21 anos atrás, Deus me encontrou. Ali foi a minha Lodebar, ali foi o meu lugar de esquecimento. E naquela noite, naquela madrugada, eu senti algo em minha vida, que eu virei para minha esposa e falei: eu nunca mais vou usar isso, nunca mais eu coloco isso na minha boca. Isso foi no ano de 2004, nós estamos em 2025, ou seja, ali foi a minha Lodebar. Logo depois eu passei pelo encontro, batizei, comecei a servir ao Senhor, estou aqui com os amados irmãos. Cada um de nós fomos encontrados pelo Senhor. Eu não sei onde você foi encontrado,
mas um dia o Senhor encontrou com você, e é por isso que você está aqui nessa manhã, não por méritos seus, mas porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, porque um dia Ele olhou para você e falou: poxa, está lá em Lodebar, e não foi para aquilo ali que eu chamei ele, não, vou tirar ele de Lodebar, vou colocar ele lá na Igreja Batista, para caminhar, para me ajudar a salvar pessoas, alcançar pessoas. Ou seja, sinta-se um privilegiado, sinta-se um filho e uma filha do Senhor. Sabe em qual estado físico, emocional que você se encontrava quando o Senhor te encontrou? Qual era o seu estado físico? Qual era o seu estado emocional? Quantas pessoas são alcançadas pelo favor do rei à beira de um suicídio? Quantas pessoas não são encontradas pelo rei no momento de cometer uma loucura, no momento de uma separação, no momento de fazer algo muito louco, e Deus vai lá com a sua misericórdia, toca no coração e transforma a vida daquela pessoa. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas saia daqui dessa manhã entendendo que Deus te escolheu para uma grande obra, para uma grande obra. E do versículo 5 até o versículo 8, como nós lemos, do versículo 5 ao versículo 8, diz assim: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. Versículo 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Irmãos, aqui eu quero destacar 3 pontos. O primeiro, nós vemos que Mefibosete se apresenta rendendo honras ao rei, se curvando diante do rei, se prostrando diante do rei. Eu quero chamar a sua atenção: não se apresente de qualquer forma diante do rei, deixe de lado orgulho, soberba, coração de pedra, e apenas se curve diante desse rei maravilhoso. Nós estávamos aqui diante de um louvor abençoado, e eu pensando: meu Deus, por que tanta dificuldade do povo de adorar ao Senhor? Por que tanta dificuldade, Senhor, de entrarmos na Tua presença? Por que tanta dificuldade, Senhor, de cantarmos, de louvarmos, de adorarmos ao Teu santo nome, Pai? Nós vivíamos em Lodebar, hoje nós estamos na casa do Senhor, junto com o Teu povo, junto com a Tua igreja. Por que tanta dificuldade, Senhor? Hoje pela manhã eu entrei no status de um amigo meu, o cara estava preso, o cara é um drogado, o cara é um alcoólatra, e hoje 7h40 da manhã o cara postou que ele estava em uma missa, se eu não me engano, lá na igreja, na Matriz de Campinas. 7h40 da manhã, a igreja cheia, e eu pensando: meu Deus, como será o nosso culto daqui umas horas? E aí, irmãos, tem irmão que não faz questão de vir a um culto de Santa Ceia, tem irmãos que chegam num culto de Santa Ceia, irmãos, tão deprimido, tão abatido, que não consegue levantar as mãos, adorar o Rei dos Reis. Deixa eu te falar, Deus não te chamou para viver em Lodebar, Deus te chamou para viver na casa dele, junto com a igreja dele, junto com a noiva dele. Sinta-se privilegiado por isso. Quando você entrar por aquela porta, irmãos, quando você entrar nesse simples prédio, adore ao Senhor, busque a presença do Senhor, não permita sair daqui da mesma forma que você chegou. Saia daqui transformado, renovado. Meu Deus, vamos adorar a esse Deus, vamos cultuar a esse Deus. Irmãos, nós repetimos e vamos repetir até o fim e até depois do fim: o culto não é para nós, o culto não é para você, o culto não é para você, o culto é para Deus. Então, quando nós saímos de nossas casas, nós temos que entender algo: hoje eu vou dar o meu melhor para Deus, para Deus. Então vamos adorar a esse Deus maravilhoso. Mefibosete chega diante do rei, se prostra, se curva diante do rei. Imagina só, irmãos,
todo culto de domingo às 10 horas da manhã, nós chegarmos aqui e nos curvarmos diante do Rei, nos prostrarmos diante do Rei? Não precisa me responder, mas você acha que Deus vai manifestar aqui sim ou não? Claro, irmãos, claro. Aonde há uma noiva prostrada, que adora, que se curva diante do Rei, Ele age naquele lugar. Agora, onde tem um povo orgulhoso, soberbo, cerviz dura, né, que não consegue dobrar, anda sempre reto, orgulhoso, eu não vou levantar a mão, eu não vou adorar. Não, irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aqui Deus está nesse lugar, amém? Então o que nós temos que fazer é nos curvar e nos prostrar diante desse Deus. O segundo ponto, o rei honra Mefibosete. Agora, irmãos, ele não irá mais comer e nem viver em lugar seco e improdutivo. Ele agora iria comer na mesa do rei. Meu Deus. Terceiro ponto, mesmo sabendo que em suas veias corria sangue real, Mefibosete tinha em seu coração que ele não passava de um cão morto, de um peso aqui nessa terra. E aqui, irmãos, dois pontos, vamos abrir um parênteses. O primeiro, que nós não podemos jamais falar que a gente é um cão morto, né? Nós somos filhos e filhas do Senhor, amém? Mas tem um ponto importante aqui, porque aqui a gente vê um homem chegando diante do rei e falando: eu não sou merecedor, eu sou um cão morto, eu não sou nada diante do Senhor. E isso Mefibosete estava falando diante de Davi. Imagina nós diante do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Imagina só nós diante do Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que entender que nós temos que nos prostrar e nos curvar diante desse Deus maravilhoso. Terceiro ponto, mesmo sabendo que em suas veias corria sangue real, como eu disse, Mefibosete tinha em seu coração que ele não passava de um peso, de um cão morto. E eu não sei como você chegou aqui, você sabe, Deus sabe, mas irmãos, olha aqui para mim, você não pode viver pelo que as pessoas pensam ou dizem ao seu respeito, sabe? Não, você tem que viver pelo que Deus diz quem você é. Não viva pelo diagnóstico aí da sociedade, não, nós temos que viver pelo que Deus diz quem nós somos. E nós não somos um cão morto, não, jamais. Você é um filho e uma filha de Deus, amém? Então nós não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos filhos e filhas de Deus, graças a Deus. E versículo 9 e versículo 10 vai nos mostrar que Mefibosete, ele recebe de volta as terras, que era a herança de seu pai. Ele recebe provisão com fartura. E para nós finalizarmos a nossa mensagem, o versículo 11, coloca em tela aí, Jonas. Versículo 11: e disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o Senhor, o rei, manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Um homem que nasceu com sangue real, um homem que sofreu uma queda quando criança, um homem que caiu, um homem que viveu uma vida em Lodebar, esquecido, abandonado, rejeitado, e que agora recebe o favor do rei. E agora o rei diz: Mefibosete comerá todos os dias da sua vida na minha mesa. Olha o favor do rei. Sabe o que isso se chama? Graça, favor imerecido. Mefibosete talvez nem merecia, talvez era um cara orgulhoso, mas o rei agiu com bondade e misericórdia. E assim o rei fez conosco também. Nós já nascemos caídos, nós já nascemos em pecado. Às vezes nós vivemos uma vida esquecido por tudo e por todos. Às vezes vivemos uma vida em Lodebar, rejeitado, um lugar de miséria, vivendo uma vida de vício, uma vida de tantas porcarias que nos afastavam do rei. Mas o rei agiu com bondade e misericórdia, nos trouxe para a presença dele, nos convidou, e hoje nós estamos na presença dele,
comendo na mesa dele, comendo daquilo que ele nos dá de melhor: comunhão, palavra, amor, bondade, família, igreja, perdão, amor, salvação. Tudo o Rei nos deu, mesmo sem nós merecermos. Mesmo sem nós merecermos. Isso que Deus fez comigo e fez com você. Nos tirou de um estado de morte e nos trouxe a um lugar de vida. Lembra de Efésios capítulo 2, versículo 1? O homem estava morto. Um homem sem Deus é um homem morto. Porém, um homem com Deus é um homem cheio de vida. É um homem cheio de amor, cheio de bondade, cheio de ousadia, cheio de atitude. Um homem que outrora comeu migalhas aí nesse mundo e agora desfruta da presença do Rei, da mesa do Rei. Foi isso que Deus fez conosco. E nós entendemos tanto isso, que nós falamos para o Senhor: Senhor, nós não somos merecedores. E Deus fala: mas eu vos escolhi, foi eu que vos chamei, foi eu que tirei vocês desse lugar de trevas para um lugar de luz. Fica de pé em nome de Jesus e olha aqui para mim. Talvez nessa manhã você chegou aqui, e presta atenção nisso que eu vou te falar, porque isso é muito sério. Talvez você chegou aqui nessa manhã em Lodebar, esquecido, abandonado, rejeitado, sem forças para lutar. Talvez sua Lodebar não seja física, mas sim espiritual. Talvez a sua Lodebar seja desânimo, frieza espiritual, ansiedade, depressão. Cada um vive em uma Lodebar. Cada um vive em um lugar. E quando nós estamos longe, distante do Rei, nós vivemos uma vida assim. Mas quando nos aproximamos do Rei, nós somos alcançados por esse favor, somos alcançados por essa graça. E talvez você chegou aqui nessa manhã em Lodebar, frio, não consegue mais fazer, não consegue mais produzir para o Senhor, não consegue mais ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, não consegue mais ser um servo do Senhor, não consegue mais. Eu quero te dar uma boa notícia: Lodebar não é o seu lugar. Jesus morreu para tirar você de lá. Lodebar não é o lugar que nós devemos morar. Nós devemos morar na presença do Rei, na casa do Rei, com os filhos do Rei. Irmãos, imagina só comigo, irmãos. Mefibosete em Lodebar, de repente ele recebe o convite do rei, e o rei diz a ele que ele iria comer todos os dias da vida dele, agora na presença, na mesa do rei. Agora irmãos, Mefibosete está junto com Aminon, Tamar, Salomão, Absalão, todos eles sentados em uma mesa. Mefibosete recebendo ali honras do rei, como um filho do rei, comendo junto com Salomão, Absalão. Imagina só, aqueles homens contando as histórias deles. E quem está ali no meio? Mefibosete. Isso também irá acontecer conosco. Imagina só, naquele grande dia, assentarmos junto com o Senhor e ouvirmos histórias desses grandes homens de Deus. Imagina só, Pedro, Paulo, André, contando as histórias deles. E quem está lá junto com eles? Pastor Rodrigo. Quem está lá junto com eles? Mateus. Quem está lá junto com aqueles grandes homens, contando os feitos aqui dessa terra? A irmã Dora. Irmãos, foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus não nos chamou para sermos um cão morto. Não, Deus nos chamou para comermos na mesa dele. Hoje é uma manhã de Santa Ceia. Nós vamos comer do pão, tomar do cálice, irmãos, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Como você chegou aqui nessa manhã? Como você chegou aqui?
Irmãos, a graça de Deus é tão maravilhosa que nos tira do estado de morte para trazer a vida. Vida de Deus sobre você, vida de Deus sobre sua casa, vida de Deus sobre a sua família, vida de Deus sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. Não abra mão do seu chamado, não abra mão da sua família, não abra mão do seu ministério por nada. O inimigo vem para nos levar para Lodebar, ele tenta nos arrastar para Lodebar, porque Lodebar, irmãos, é um estado, é um lugar, irmãos, de solidão, que não foi para isso que o Rei nos chamou. Ele nos chamou para estarmos juntos. Feche teus olhos em nome de Jesus.